chegou a hora de falar do melhor filme nordestino de todos os tempos. Roda logo a vinheta. Tu pode comprar São Paulo e o Rio de Janeiro. É um dos meus filmes favoritos, com certeza é um dos seus favoritos da história mesmo. Conquistou uma legião de fãs desde que saiu lá na TV Globo em 1999, depois, nos anos 2000, que foi juntado para ser um filme e conquistou muito mais gente. Mas é um filme muito complexo, que eu tenho muito para falar sobre. Por isso eu achei melhor dividir ele em 3 partes, em 3 capítulos. Por isso aqui já vamos começar com o primeiro. Além de ser o melhor filme nordestino de todos os tempos, eu considero também como a melhor comédia brasileira de todos os tempos. O jeito com que Ariano e também Guel Arraes conseguiram fazer a comédia nesse filme é algo espetacular. Focado principalmente em João Grilo e em Chicó, o jeito que eles usam a comédia para dar um passo além de simplesmente dar uma risada, para fazer uma crítica social, eu acho incrível, maravilhoso mesmo, porque eu acredito que em toda a comédia do Auto da Compadecida tem um tonzinho de crítica social. Porra, João Grilo e Chicó são dois, vamos dizer, lascados na vida, né? Eles têm muitos problemas, são a classe mais baixa de toda uma sociedade, e sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais tarde. E eles usam essa sagacidade para conseguir se superar, sair um pouco dessa situação tão trágica que é a vida deles, meio que rindo, como muita gente, cara, do interior do Nordeste faz, leva a vida com um bom humor, para que a vida seja leve, apesar de todos os sofrimentos que passam, para que a vida seja leve, que a gente consiga aproveitar. Eu acredito que isso é, cara, o cerne não só do Nordeste, mas como também do Brasil. Esse jeito leve de levar a vida é muito brasileiro, apesar de todos os problemas que a gente tem desde o descobrimento do Brasil. Que a gente acaba conseguindo relevar um pouco por causa desse senso do humor, desse tom de viver muito leve. O jeito que Ariano conseguiu fazer com que Taperoá fosse um microcosmo de toda a sociedade, cara, é impressionante. Ali a gente pode descrever a grande maioria das classes que a gente tem na sociedade. A gente tem a mais baixa, claro, que é com João Grilo e Chicó, que são os trabalhadores mais braçais, que eles lutam todo dia, eles vendem o almoço para comprar o jantar, eles estão naquela batalha diária, tentando sobreviver. Aí a gente sobe um pouco e a gente tem ali, como no papel de Dorinha e do dono da padaria, que me fugiu o nome agora, como uma classe mais burguesa, uma classe que se acha superior, mas se a gente olhar a fundo, ela não é, porque ela é oprimida por todo o resto, só tem uma camada para oprimir, e ela faz isso constantemente, como a gente vê isso com os tratos que João Grilo e Chicó recebem deles. E um pouquinho acima a gente tem a parte da igreja, né? A igreja não como religião, mas como instituição, que tem muitos problemas. Eu acho interessante que Ariano era um católico fervoroso, e o jeito que ele faz a crítica aqui à igreja, à instituição igreja, é de uma delicadeza muito boa, apontando os defeitos sem julgar preceitos religiosos e tal, de uma precisão impressionante. A gente sobe mais um pouco e tem a classe do Major Antônio Moraes, que é o fazendeiro, mas pode também ser o político que manda na cidade inteira, que tem sua influência, ele só quer saber do próprio, ele dá o dinheiro para a reforma quando tem um casamento de uma filha, e que influencia
todo o resto ali. A partir do momento que a pessoa joga a carta Major Antônio Moraes, o jogo vira, as portas se abrem, as oportunidades são muito mais fáceis, e isso é uma crítica muito interessante que Ariano conseguiu colocar na sua peça, e não só nessa classe em si, né, mas em todas as classes tem uma questão muito boa, que todos erram, todos acertam, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, que é um ponto muito interessante, que aborda toda a jornada do filme, que todos os personagens. Quando o Alto da Compadecida resolve tratar sobre religiosidade, aí é que o nível sobe muito, cara. O que Ariano fez aqui nessa questão é algo primoroso, é o que faz o Alto da Compadecida ser o melhor filme nordestino de todos. Aqui a gente fala não de religião, mas de religiosidade, que é um sentimento completamente diferente. Que eu acho um ponto que eu acho que é um dos mais interessantes de se analisar é na morte de cada personagem. Até o Guel Arraes faz isso brilhantemente, que é focar muito nesse momento, que é o momento que a gente se desvai de todas as vaidades, né? Onde a gente realmente entende o que vale na nossa vida, o que é realmente importante, o que tem de valor e o que não importa. E naquele momento é um momento que você realmente entende tudo, e o jeito que é transposto na tela, com todos entendendo as suas vidas naquele momento significativo no final, é brilhante, brilhante. Eu acho que não tem outra palavra que possa descrever tão bem quanto brilhante. Mas é no julgamento final que a gente tem a coroação do Alto da Compadecida. O porquê o filme é tão bom. É ali que a gente entende de fato a mensagem do filme, que é toda essa questão da pluralidade que é o ser humano. Todo mundo erra, todo mundo acerta. A gente não deve ser definido pelos nossos acertos e também não deve ser definido pelos nossos erros. A gente vai perambulando essa faixa boa e ruim durante toda a nossa vida. A gente tá aqui, cara, só tentando sobreviver do melhor jeito possível, da forma mais leve possível, dando risada no meio do caminho, mas errando, tentando acertar, mas continuando errando. Isso é a vida de todo mundo. Porque é isso, cara, a gente tá numa jornada sem mapa, a gente vai errar durante o caminho, a gente vai acertar durante o caminho, mas nenhum nem outro é o que define a gente. E é isso que a Compadecida fala no final. Todo mundo ali errou, todo mundo ali quis acertar. Eu acho que essa mensagem, cara, é atemporal, é impressionante e já é eterna.